Olá, eu sou Ana Sofia Rodrigues, sou terapeuta clínica e facilitadora de workshops e retiros no âmbito da medicina tradicional chinesa e do desenvolvimento pessoal. Já vos aqui falei um pouco da parte da medicina tradicional chinesa na área clínica, como é que abordamos o ser humano, as doenças, quais as vertentes terapêuticas que utilizamos em clínica. Hoje venho-vos falar um pouco dos workshops e dos retiros que cresceram e foram criados, digamos assim, mesmo da necessidade que fui encontrando na minha experiência ao longo destes anos na parte clínica. Desde 2001 que iniciei o meu percurso no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal, algo que eu considero muito importante para a felicidade e o bem-estar de cada pessoa. Se eu não me conhecer, como é que eu vou saber o que me faz feliz e o que me impede de o ser? Então, para mim, sempre foi um mote da minha vida, sempre foi algo realmente muito importante, esse aspecto do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. E com a medicina chinesa, que durante esse percurso, ao longo de vários anos, fui fazendo inúmeros retiros, workshops, formações, terapias, fui encontrar então a medicina tradicional chinesa. Esta medicina tornou-se de facto a minha principal formação, digamos assim, na ótica que é uma formação equivalente a superior e de 5 anos, com muita prática e teoria misturada, digamos assim, em que nos ajuda de facto a viver a vida e a olhar para nós próprios, para o ser humano, de uma forma como até então poderia ser às vezes complicada, mesmo com todo o meu percurso do desenvolvimento pessoal. A medicina chinesa vem-me ajudar imenso a saber olhar para mim de outra forma, para a natureza, para os ciclos da natureza, para a alimentação, para as emoções, e vem-me explicar muita coisa. Dessa forma, quando iniciei o meu percurso profissional nesta área, porque nem sempre fui terapeuta, eu fui bancária durante 14 anos e mudei a minha vida quando entendi que de facto não estava no meu rumo certo, o meu propósito não era aquele, eu não era feliz e tive de facto que fazer aqui uma mudança na minha vida. E quando iniciei a minha prática clínica nesta área, fui constatando ao longo dos anos várias coisas. Entre elas, posso referir, como também referi no vídeo sobre a parte clínica, que muitas vezes as doenças e os sintomas que chegam em clínica como queixa principal não são mais do que uma manifestação de algo que está por trás, de um estilo de vida incorreto que pode passar pela falta de exercício, pelo excesso de trabalho, pela parte da alimentação muito habitual e muito também por distúrbios emocionais. Sabemos hoje que de facto as emoções e a parte da mente, do pensamento, influenciam muito o nosso estado físico, a nossa maneira de estar na vida, a nossa felicidade. Fui constatando tudo isto ao longo da minha prática clínica e daí cresceu uma necessidade, quase que um apelo para criar estes workshops e estes retiros que agora facilito e que vos venho falar. Posso dar o exemplo também de casos clínicos muito comuns, que pessoas que me chegam em clínica altamente medicadas. E não estou só a falar de pessoas séniores, estou a falar de pessoas jovens hoje em dia. Passa também muito por um aspecto cultural, uma vez que nós vivemos uma cultura que estamos muito habituados ao medicamento e sabemos que aquele comprimido nos vai retirar aquela dor de cabeça e tomamos aquele comprimido para nos aliviar a dor de cabeça sem nunca pensarmos ou pararmos para tentar perceber de onde é que vem aquela dor de cabeça, porque é que ela se manifesta repetitivamente na nossa vida. Nisto a medicina chinesa é realmente espetacular, porque procura sempre a causa e não só o sintoma, portanto trata naturalmente o sintoma, mas querendo ir à causa e à raiz do problema. Este aspecto da medicação é de facto algo muito comum e estamos a intoxicar bastante o nosso corpo. Cheguei a ter várias pessoas que tomavam uma panóplia de medicamentos e muitas vezes nem sabiam exatamente para que serviam determinados medicamentos. Com o conhecimento que trago da medicina tradicional chinesa, envolvendo então com o desenvolvimento pessoal, criei, por exemplo, um dos workshops que vai acontecer já em fevereiro, chama-se a acupressão. A acupressão, digitopressão nas patologias comuns. O que é que isto tudo quer dizer? Eu vou ensinar a encontrarem no próprio corpo os principais pontos de acupuntura, os mais fáceis também para a própria pessoa encontrar. É um workshop prático em que ensino, com o apoio também áudio, naturalmente visual, também vou ter os slides, para explicar como é que o nosso corpo funciona, quais são os trajetos dos meridianos, como é que se relaciona um ponto de acupuntura com um determinado órgão, como é que um ponto de acupuntura na mão vai ter influência, por exemplo, nos intestinos ou na cabeça. Vou ensinar todos estes detalhes nas patologias mais comuns para que a pessoa possa reunir ferramentas naturais, super eficazes e super rápidas, normalmente num minuto ou dois a pessoa vê logo o sintoma
a aliviar e muitas vezes desaparecer por completo. Estamos a falar de sintomas como uma indigestão, uma dor abdominal, indigestão, azia, insónia, tosse, ansiedade e por aí fora. Então faculto realmente neste workshop essas ferramentas práticas para que possamos nem sempre recorrer àquele medicamento, mas muitas vezes através de um método natural podermos aliviar aquela sintomatologia. E isto naturalmente não invalida que a pessoa vá procurar a causa do problema, do que está a criar a sua manifestação. Aliás, nenhum dos meus workshops, retiros ou mesmo minhas consultas clínicas vão substituir os cuidados médicos habituais e os exames e tudo o que é necessário para estarmos bem connosco próprios e termos o diagnóstico exato daquilo que é necessário para o nosso bem-estar. Em complemento a este workshop, posso-vos falar também, por exemplo, do workshop das plantas terapêuticas e medicinais, onde falo das plantas, do uso das plantas ao nível de chás, portanto, em infusão e decocção. Falo de vários chás isoladamente ou em mesinhas, em conjuntos, para também aliviar diversos sintomas, como os que referi ainda há pouco, da insónia, da ansiedade, da indigestão, da tosse, constipações, infecções urinárias e por aí fora. O uso das plantas é fascinante e pode um simples chá aliviar um sintoma que habitualmente se calhar é tratado por antibióticos ou outro tipo de medicação. Neste workshop ofereço também um livro prático que está feito de A a Z, tanto nas plantas como nas patologias, para que seja algo prático da pessoa em casa poder consultar. Tenho tosse, vou ao T e vou ver que mesinhas tenho ali para a tosse, sendo que depois diferencio o tipo de tosse para saberem exatamente quais são os chás adequados. Indo um pouco mais longe e compreendendo realmente a importância das emoções e do aspecto psicoemocional na nossa vida, no nosso bem-estar, criei o workshop Emoções. O workshop Emoções vai abordar, com base nas 5 emoções, base da medicina tradicional chinesa, relacionando-as com o corpo físico, com todos os órgãos, ou seja, cada emoção está associada a um órgão, à luz da medicina tradicional chinesa. O que isto quer dizer é que, de facto, muitas vezes manifestações físicas estão relacionadas com determinada emoção. Ou, pelo contrário, uma emoção prolongada, não digerida ou contrariada, digamos assim, pode gerar determinados sintomas ao nível do sistema e do órgão que está associado a essa emoção. Cruzando tudo isto, que é a base da medicina tradicional chinesa, com o desenvolvimento pessoal e as necessidades atuais que fui encontrando em cada pessoa que me consulta, que vivemos na nossa sociedade, fui um pouco mais longe também neste workshop e acabo por analisar e dar uma imagem de cada emoção um pouco na sua dualidade, digamos assim. Ou seja, uma raiva, por exemplo, pode não ser necessariamente negativa. A energia forte de uma raiva pode ser canalizada de uma forma benéfica para um projeto, para algo que queremos concluir. Isto é só um exemplo. Há várias formas de olhar para as emoções e a ideia aqui é, de facto, desmistificarmos o mundo das emoções, porque elas são naturais em nós. Temos é que aprender a reconhecê-las, a digeri-las e não ficar com elas retidas, não torná-las tóxicas ao nosso corpo e que sejam elementos bloqueadores na nossa vida, mas sim impulsionantes para algo. Isto são alguns dos workshops que realmente tenho agora a repetirem-se com alguma frequência. O da acupressão é já agora no fim de fevereiro e a seguidamente temos logo o das plantas. Depois, com tudo isto, cresceu também uma necessidade de ir ainda um pouco mais longe, um fruto novamente da continuidade das consultas clínicas que fui tendo com as pessoas. Hoje em dia nós vivemos uma vida muito de correria e para além da parte física que se manifesta, e são de facto manifestações físicas de um estilo de vida, de muita coisa que está por trás, o que fui também reconhecendo é que muitas pessoas hoje em dia não têm algo por prazer, não sabem sequer quem são para além dos papéis que representam no seu dia-a-dia. Quando eu falo aqui em papéis e representações, isto não é uma crítica negativa, isto é uma constatação de que todos nós vamos, ao longo das nossas vidas, encontrando papéis de sobrevivência. E muitas vezes estamos tão focados em não falhar no trabalho, em não falhar como mãe, como pai, como filhos, muitas vezes, focarmos tanto nos outros e nas nossas obrigações, neste corre-corre que vivemos hoje em dia, que nos esquecemos de nós, esquecemos quem somos.
esquecemos de olhar para dentro, esquecemos de olhar para o outro e aguardar uma resposta quando dizemos olá, tudo bem, e realmente olhar o outro nos olhos e perceber o que é que está do outro lado. Sabermos quem somos, o que gostamos, o que nos move, o que nos faz ser feliz, o que nos faz perder a noção do tempo. Muitas vezes faço esta pergunta: o que é que faz perder a noção do tempo? Onde é que se perde a noção do tempo? Onde é que se deslumbra? Onde é que se sente realmente íntegra, realizada, feliz? A maior parte das pessoas hoje em dia não me sabe responder. Vivemos tão assoberbados por tantas obrigações e um ritmo tão veloz que vivemos hoje na nossa sociedade que perdemos esta parte. Então criei o Reencontro, que só por si o nome já diz alguma coisa. É um reencontro connosco próprios, é um reencontro com a nossa essência, é um reencontro com o outro numa outra visão, dentro de um ambiente protegido, porque é um sítio mágico. Temos ali um tempo. São 3 dias em que as pessoas podem realmente viver o agora, viver o momento, aceitar os convites que lhes são feitos, de uma forma sem preocupação, sem objetivo final, sem pressão da sociedade, sem terem que utilizar aquela capa ou aquela máscara, porque cá fora dificilmente conseguimos ser nós mesmos. Então este retiro une mais uma vez o melhor dos meus 2 mundos, pessoais e profissionais, que é a medicina tradicional chinesa e o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O Qigong terapêutico, que é a vertente do exercício físico da medicina tradicional chinesa, a prática energética da medicina tradicional chinesa terapêutica, vai estar sempre presente ao longo do retiro. Para além disso, vamos ter vários e diferentes tipos de meditação, porque não há só um tipo de meditação, há vários, e vamos ter a experiência e a oportunidade de experimentar várias, porque nós não somos todos iguais e alguns tipos são mais adequados para algumas pessoas. Nós somos todos diferentes, mas todos iguais, mas de facto cada um tem as suas características. Vamos ter a oportunidade de ter relaxamento e de ter momentos para connosco próprios, mas também de interação. Vamos estar muito em contacto com a natureza, vamos ter vários momentos de celebração, vamos celebrar a vida, algo que de facto hoje em dia também não há muito tempo para fazer, e vamos nos divertir também. Vamos aprender a transformar emoções negativas ou algo que considerávamos em nós como uma sombra, como algo negativo que negamos. Vamos aprender a aceitar e a transformar. Aliás, esta é uma das 3 componentes, ou são estas as 3 componentes base do Retiro Reencontro: reconhecer, aceitar e transformar. O próximo retiro acontece de 9 a 11 de março na Casa do Pátio no Meco, e não é só um fim de semana que é especial. Forneço terapêuticas e várias dinâmicas para que possam depois levar para a sua vida e para que possam utilizar na sua própria vida, melhorando-a. Todos os meus workshops, retiros e consultas têm um objetivo comum, é que de facto a pessoa que me procura possa melhorar a sua qualidade de vida, no sentido de ela ter uma vida mais equilibrada, mais consciente, mais saudável e natural. Portanto, se quiserem saber um pouco mais sobre mim, o meu site tem toda essa informação, os workshops estão também agendados em retiros. Tenho muito gosto em poder-vos ter num próximo grupo ou numa próxima consulta. Obrigada.